E o Botafogo conseguiu uma importante vitória jogando em casa por 2-0 contra o Fluminense. Agora, o mais interessante foi que tivemos um Botafogo completamente diferente do Botafogo que a gente havia visto jogar contra o Estudiantes no meio de semana pela Libertadores. Isso ficou claro logo no primeiro lance de jogo, 13 segundos do primeiro tempo, o Fluminense vai tentar fazer sua saída de bola, Fluminense jogando aqui de branco, Fluminense, aliás, descansado, né? No meio de semana jogaram apenas os reservas, a comissão técnica sequer viajou pelo jogo valendo pela Sul-Americana, time mais descansado aí pra essa partida, mas mesmo assim o Fluminense encontrou sérias dificuldades que vão ficar explícitas aqui ao longo desse vídeo, pelo menos eu espero que fique. Qual que foi a grande mudança então, pensando no Botafogo em si, na postura do Botafogo? Proatividade, né? O time então aqui vai pressionar a saída de bola do Fluminense, ó. A gente teve pra essa partida o Igor Jesus e o Mastriani, o Patrick de Paula não jogou, então teve essa mudança de estrutura em termos de características dos jogadores, mas a gente vai perceber que em termos de posicionamento não mudou muito assim as estruturas do Botafogo, mas claro que possibilitaram outras jogadas. Vamos por partes aqui. O primeiro ponto que eu queria mostrar aqui logo de cara pra você ter essa diferenciação é justamente isso, ó. Botafogo então subindo o bloco de marcação pra pressionar a saída de bola do Fluminense e em especial no primeiro tempo isso ajudou muito com que o time conseguisse sufocar a saída de bola do Fluminense e tivesse mais posse de bola no campo de ataque. Já em termos de posicionamento, falando desse cenário que mais repetiu no primeiro tempo, Fluminense se defendendo, o Botafogo com a posse de bola tentando atacar o Fluminense postado nas suas linhas, o Fluminense por sua vez se organizava no 4-4-2, como a gente já viu aqui em outras análises. Renato Gaúcho tem alternado entre duas organizações defensivas, 4-4-2 e 4-5-1. Ele fez isso contra o Corinthians, fez isso também contra o Vitória, mas essa partida acabou que por conta de estar atrás no placar desde o começo do jogo, o time não foi para aquela organização que, na minha visão, pelo menos tentando entender um pouco melhor o plano de jogo, o modelo de jogo que o Renato está tentando implementar no Fluminense, aquele 4-5-1 tem características mais defensivas, né? Congestionar mais ali o corredor central, mas não foi o caso dessa partida. E o Botafogo, por sua vez, não mexeu tanto assim na estrutura do jogo de posições do Renato Paiva. O time se organizava da mesma maneira que vem se organizando aqui, como a gente já viu em outras análises, mantendo 4 jogadores aqui mais por fora do bloco, em especial os 2 zagueiros e os 2 volantes mais bem definidos nessa partida, né? Porque não tinha o Patrick de Paula, que em alguns momentos recua por fora do bloco quando ele tá em campo. Para essa partida, Marlon Freitas e Gregory ficavam aqui mais recuados, junto com os 2 zagueiros, né? O Barbosa geralmente atacava um pouco mais aqui pela esquerda. Pelo corredor central, o time espeta 4 jogadores, além do Igor Jesus e do Mastriani, a gente tinha o Matheus Martins nessa partida e também o Savarino. E você vai perceber que o Savarino tem uma mobilidade muito grande, isso vai ser fundamental para as vantagens que o Botafogo vai criar. Pelos lados do campo, ultrapassagem dos laterais, pela direita então jogou o Vitinho e pela esquerda aqui jogou o Cuiabano. O Alex Telles entrou ali no começo do segundo tempo. Mas partindo desse posicionamento, dessa interação tática específica, quais eram as vantagens que apareciam nesse cenário? E a grande verdade é que o Fluminense acabou encontrando muita dificuldade para conseguir encaixar a marcação. Eu até fui assistir a coletiva do Renato Gaúcho e lá ele disse que o time ficou mais assistindo o Botafogo com a bola no primeiro tempo, mas isso acontecia muito também por conta dessa dúvida na marcação, principalmente na hora que o Botafogo tentava atacar por um dos lados, recuava e o Fluminense tentava empurrar o Botafogo para trás. A gente via que os desencaixes aconteciam e o time acabava exposto para alguma jogada que o Botafogo tentasse. Dá uma olhada aqui como pela esquerda a gente tem o Cano, pelo meio aqui a gente tem o Ganso e o Ares, que seria o jogador da direita naquela linha de 4, já tá avançando aqui para bater de frente com o Barbosa. Então, a princípio o Botafogo recuou essa bola, o Fluminense vai tentar empurrar o Botafogo para trás, vai tentar sair de trás para manter a bola coberta e geralmente quando o time do Fluminense tentava igualar, ou seja, sair de trás marcando 4 contra 4, como é o caso aqui desse lance, né? O time não saía necessariamente em linhas, né? Mas tentava manter esse encaixe de marcação com o Martinelli, em alguns momentos Facundo Bernal, tentando avançar aqui no volante mais avançado, né? Ou Marlon Freitas ou Gregory. E o grande problema acabava acontecendo pelos lados do campo, justamente porque o Botafogo tinha sempre 2 laterais muito abertos e os atacantes mais internos, né? Além do Savarino com bastante mobilidade, como a gente já vai ver. Então dá uma olhada como o Botafogo não vai ter dificuldade de dar prosseguimento na jogada e encontrar bastante espaço aqui pelo lado direito. Aqui você tem o Savarino já arrastando a marcação aqui do René. Se o René fosse pressionar a bola aqui no Matheus Martins, teria espaço para infiltração do Savarino. Essa situação de 2 contra 1 aqui é sempre ingrata, como a gente já cansou de ver aqui em outras análises. Mas essa é uma vantagem, então, digamos, para iniciar a jogada e para finalizar a gente tinha sempre esse tipo de situação também. Por conta de ter 2 atacantes aqui atacando o corredor central, Igor Jesus e o Mastriani, isso pesava bastante ali a grande área. Você tinha muito espaço sempre aqui para as ultrapassagens do Cuiabano pela esquerda, como é o caso aqui desse lance. Essa bola aqui veio um pouco mais balão, né? Então dá tempo do Samuel Xavier sair lá do corredor central, vir fazer a marcação aqui do Cuiabano, mas você perceber que essa configuração acabou sendo trágica aí pro Fluminense. Porque é aquilo que é sempre bom reforçar, vantagens táticas, desencaixes tende sempre a se repetir. Dá uma olhada de novo lá como o Vitinho tá completamente livre lá pela direita, Matheus Martins tá mais aqui centralizado e o René de novo vai acabar aqui na dúvida. Além de tudo, de novo aqui na origem da jogada, o Fluminense sem muita intensidade para manter a marcação encaixada, mas também dúvidas na marcação, né? Sempre tinha algum jogador livre
livre ali, ou pelo menos com o espaço aqui do Botafogo atrás da intermediária de ataque, ó. Então o Gregory vai fazer essa bola chegar lá na direita. Nesse lance, diferente do primeiro, o René sai para fazer a cobertura da bola aqui no Matheus Martins e abre espaço para infiltração. Mas essa infiltração acaba não sendo acionada. Seria uma jogada que teria bastante potencial de perigo. Mas de novo essa bola vai terminar lá na inversão da jogada, um cruzamento de novo mais por cima ali, o Cuiabano quase consegue fazer ali a finalização ou colocar ali pra dentro da área de novo. Mas só pra reforçar como o Botafogo não encontrava dificuldades alguma pra conseguir iniciar suas jogadas, e as jogadas acabavam mostrando potencial, tanto na origem dessas jogadas quanto também no destino. Esse desencaixe de marcação que o Fluminense apresentava não acontecia apenas em bloco baixo. No primeiro tempo, nas poucas vezes que o time chegou ao campo de ataque e tentou forçar alguma jogada, nesse lance aqui o time tenta forçar uma infiltração ali, mas o Botafogo tem superioridade numérica, a marcação tá encaixada, o Fluminense acaba perdendo a posse de bola. Esse desencaixe então com a bola, né, acabava sempre desfavorecendo a pressão pós-perda, né? O time do Fluminense não conseguia encaixar ali o perde-pressiona para matar o contra-ataque do Botafogo. Isso começou a ficar explícito desde o primeiro tempo, praticamente aí 19 do primeiro tempo já vai acontecer o primeiro contra-ataque mais perigoso ali do Botafogo, porque o time se beneficiava sempre então de ter dois jogadores para dar mais suporte, né, sustentar essa saída de bola, esse contra-ataque em velocidade, e dois jogadores ali mais habilidosos. Primeiro, o Matheus Martins, né, para atacar o espaço, mas também o Savarino, né, se movimentando bastante ali, sempre aparecendo com muita qualidade para dar prosseguimento nesse tipo de jogada. Ele que vai dominar a bola já levantando a cabeça e faz esse belo passe ali pro Matheus Martins, ó, que ajeita para a perna direita, finaliza e o Fábio faz uma bela defesa aí salvando o Fluminense. Com mais uma vez liberdade na origem da jogada, né, muitos jogadores aqui sem ter encaixe de marcação bem definido, o Fluminense passou a ficar um pouco mais acuado, não conseguia muito subir o bloco de marcação, já nem tentava, essa aqui é a grande verdade. Agora dá uma olhada aqui no Savarino, né, muitas vezes ele atacava ali mais recuando, se apresentando pro jogo para iniciar essas jogadas e principalmente olha o espaço que ele vai ter, né? Então o desencaixe de marcação não acontecia apenas aqui, né? Você tem muita liberdade aqui para os jogadores que iniciam essa construção, mas até mesmo os jogadores que recuavam aqui vindos de dentro do bloco de marcação do Fluminense, em especial o Savarino, que fazia muito essa função, sempre aparecia aqui com espaço e muita liberdade na origem da jogada. Ele vai ter bastante tempo ali para girar, levantar a cabeça. E mais uma vez, qual que é a vantagem no destino dessa jogada? Lá o 2 contra 1 para cima do René, né? De novo Matheus Martins e dessa vez acho que é o próprio Vitinho. Exatamente, é o Vitinho que vai atacar aqui as costas da defesa. Agora, essa jogada de profundidade, ganhando as costas da linha defensiva, só é possível por conta dessa liberdade, né? O Vitinho começa bem lá aberto e ele vai ter bastante tempo, né, para conseguir fazer essa movimentação, atacar as costas da defesa. Se essa bola tivesse coberta aqui, o Savarino não teria liberdade para dar prosseguimento nessa jogada com tanta qualidade, ó. Bela enfiada de bola ali, Savarino deixa o Vitinho na cara do gol, mas ele acaba errando ali o domínio, né? Ela bate no peito dele e acaba não sendo dominada, né? Acaba escapando demais ali, fica de graça ali pro Fábio. Minuto 29 do primeiro tempo seria uma grande chance aí, né? Mais uma grande chance aí pro Botafogo. E um detalhe, né? Mesmo atacando aí o Fluminense em organização defensiva, esse é o ponto que mais chama atenção. O gol do Botafogo tem vários pequenos detalhes, né? O primeiro gol do Botafogo, 35 do primeiro tempo. O primeiro ponto importante, né? Uma coisa que você pode bater o olho e pensar em termos de escalação do Botafogo é que apenas dois meio-campistas poderia acontecer um buraco ali no meio de campo, né? Você não tem o Patrick de Paula também ali para fechar justamente esse espaço. Agora dá uma olhada aqui no Renato Paiva, ó. Atenção aqui o que ele vai fazer. Levanta o braço ali e começa a fazer o sinal assim com a mão, né? E quem que ele tá chamando aqui para fazer a marcação? Justamente o Mastriani, que entrou na vaga então de um meio-campista do Patrick de Paula. E olha que interessante vai acontecer na sequência da jogada. O Mastriani já vai recuar aqui para fechar o espaço, ó. E dá uma olhada quem vai recuperar essa bola ali pro Botafogo, ó, no pé de ferro, ganha dividida ali. Justamente ele, né? O Mastriani, obedecendo à risca aí a instrução do treinador. E na sequência dessa jogada, outros pontos importantes aí do plano de jogo do Botafogo para essa partida que funcionaram muito bem. Primeiro que dá uma olhada como o perde-pressiona não é ativado, né? O Fluminense não corre para frente para recuperar a posse de bola imediatamente após perdê-la. O Fluminense já vai correndo para trás. Agora, como a gente já pode perceber, mesmo em bloco baixo ou mesmo recompondo seu desenho defensivo, o Fluminense apresentava vários desencaixes de marcação. E, geralmente, quem que era o jogador que aparecia mais livre, né? Com mais espaço para receber esse desafogo, ó? Justamente ele, né? O Savarino. Ele vai ser importante então aqui para que o Botafogo consiga se organizar e contra-atacar com mais qualidade. Então ele se apresentando aqui pro jogo, a bola não fica quente, né? Ele acha ali o Gregory, ó, que já vai dominar, levantar a cabeça, vai sair jogando lá pela direita. Agora o Fluminense tá correndo pra trás, a marcação fica mais desencaixada ainda. Bela enfiada de bola aqui pela direita em uma movimentação que a gente já viu aqui que o Igor Jesus tem feito muito, em especial aqui, depois que o Renato Paiva assumiu a equipe, né? Que é essa diagonal de dentro pra fora, atacando ali as costas do lateral, que geralmente acaba ficando mais na dúvida aqui entre cobrir a bola ou tentar fechar uma linha de passe. O Igor Jesus vai repetir muito essa movimentação, como a gente já tinha
visto aqui em outras análises, né? Ele dá um tapa ali pra trás, ó. E o Vitinho atacando por dentro completa, abre o placar pro Botafogo. Vitinho atacando por dentro também, outra dinâmica que tem se repetido bastante aqui, como a gente já viu também em outras análises do Botafogo. Só pra reforçar todos esses pontos que a gente vem vendo em outras análises, só pra você ver aí como existem padrões que se repetem, né? Muita gente vem aqui, acaba criticando o trabalho do Paiva, falando que o time é mal treinado, que o treinador não é tão bom assim. Mas olhando dentro de campo, como eu até fiz a análise da derrota pro time lá do Estudiantes, não vejo o time como uma terra arrasada, que o trabalho não tem potencial. Vários pontos estão aí em evolução, mas claro que cada jogo tem sua história, a gente vai continuar sempre de olho aí no Botafogo, mas calma que tem bastante coisa pra gente ver ainda nessa análise. Aqui uma saída de bola um pouco mais longa ali do Botafogo, o time vai disputar a primeira bola e olha quem tá aqui pra ganhar a sobra, né, ganhar a segunda bola, o Savarino. Então ele foi muito importante também porque ele atacava muito por dentro, mas ele se apresentava bastante com inteligência, né, sempre ocupando os espaços vazios. Ele vai ser importante aqui pra que a saída de bola funcione, né, o time não perde a bola nesse momento. Agora dá uma olhada como o Savarino continua se movimentando aqui, ele não ficou parado e muito menos fez aquela movimentação mais de suporte, né, criando linhas de passes mais laterais. Ele ataca o espaço aqui, com isso o que acontece? Ele arrasta com ele a marcação do Samuel Xavier, que não tem outra opção a não ser fazer o encaixe de marcação do Savarino, que poderia sair livre aqui na cara do Fábio. E com isso quem sobra livre? Justamente o Cuiabano. Então essas movimentações do Botafogo acabaram sempre sobrecarregando os laterais do Fluminense. Ó, o Cuiabano vai receber essa bola, domina, bate de canhota, mas acaba isolando ali, não pega tão bem. Mais uma boa jogada do Botafogo, criando vantagens com movimentações coordenadas. O primeiro tempo de fato acabou 1 a 0, mas acabou ficando barato pro Fluminense, porque o time não corrigiu esse desencaixe de marcação, em especial pelo lado do campo. Então, com facilidade o Botafogo conseguia criar as movimentações, ó. Encostava com 4 jogadores por ali, o Savarino vai se apresentar aqui pro jogo, Marlon Freitas vai fazer o passe pra ele já deixa de primeira com o Matheus Martins, que tabela ali com o Mastriani, ganha o fundo, faz o cruzamento e o Igor Jesus cabeceia na trave, quase o 2 a 0 aí do Botafogo. Agora, por conta do bloco de marcação do Botafogo, em bloco baixo, né, mais recuado, ter funcionado muito bem, muitas vezes a gente via então que o Fluminense desperdiçava posses de bola sem tentar jogadas de ataque, né? Por exemplo, no primeiro tempo já tinha acontecido um erro semelhante ao que vai gerar o segundo gol. Foi uma saída de bola errada, que na verdade não era nem uma saída de bola, né? O Fluminense estava circulando ali a bola, o Freitas acaba tentando fazer um passe aqui pro Ganso, que se apresentava aqui pelo corredor da direita, e acaba dando de graça aqui pro Savarino, né? Que tava iluminado mesmo, vem jogando muita bola já há um bom tempo o Savarino, né? Ó, levanta a cabeça, mais uma bela enfiada de bola, dessa vez ele vai deixar o Vitinho novamente na cara ali do Fábio. Aliás, não era o Vitinho, era o Matheus Martins. Ele bate, o Fábio dá um tapa ali e salva o Fluminense, né? Tinha o Marlon Freitas entrando livre aqui pelo corredor central também. De qualquer maneira, outra chance clara de gol aí pro Botafogo, tudo isso ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma mudança de estratégia mesmo do Botafogo, né? Eu até fui assistir a coletiva do Renato Paiva também, né? Eu gosto muito de assistir as coletivas dos dois treinadores, e ele disse que em alguns momentos o Botafogo acabou indo pro bloco baixo, bloco mais recuado, por conta das características dos jogadores do Fluminense, né? Que acabavam empurrando, né? Colocando o Botafogo em bloco baixo. Mas a grande verdade é que em alguns momentos o Botafogo até poderia tentar sair de trás, pressionar, empurrar o Fluminense pra trás, ou pelo menos tentar caçar algum erro, mas o time não fazia, hein? Então, basicamente, depois que o Botafogo passou a ser um pouco mais reativo, né? Baixou um pouco mais as linhas em alguns momentos do jogo, foi mais seletivo na hora de tentar pressionar a saída de bola do Fluminense, naturalmente o Fluminense começou a encontrar mais posse de bola, ter mais volume de jogo no campo de ataque e teve algumas jogadas, né? Tentou muitos cruzamentos, procurava espaço ali para as infiltrações, mas a grande verdade é que o time ainda não tá com essas jogadas muito encaixadas, né? Começo de trabalho ainda do Renato Gaúcho, esse é sempre um dos grandes pilares aí dos trabalhos que ele faz. Agora, uma das poucas jogadas que mostrou um potencial ou uma pequena vantagem tática, um desencaixe de marcação, tem a ver também com um ponto sobre o modelo de jogo do Botafogo, que a gente já viu também aqui em outras análises, em especial, eu expliquei isso em detalhes lá na análise contra o Palmeiras e Botafogo, aquele jogo que, se não me engano, terminou, acho que foi 0 a 0, né, aquele jogo. Como é que funciona então, ó? Como você tem aqui, nesse momento já tinha entrado o Alex Telles, ó, é ele que vai avançar aqui pra pegar o Samuel Xavier, que tá atacando aqui pela direita, você vai ter então o zagueiro fazendo a cobertura do meio campista, ou do ponto, ou do atacante, que tenta fazer essa movimentação aqui nas costas do lateral. Faz parte então do modelo de jogo do Botafogo. É o que você vai ver acontecer aqui, ó, Alex Telles e Barbosa aqui indo fechar o corredor lateral. Nesse caso, o que acontece, né? Geralmente então, não é o zagueiro da direita que vem fechar aqui as costas do Barbosa, geralmente é o Gregory que recua aqui e acaba ficando praticamente com uma linha de 5. Nesse caso aqui, ó, dá uma olhada como o Gregory tá um pouco atrasado, ele acaba deixando espaço aqui nas costas dele para uma infiltração. Essa foi de fato uma das poucas jogadas que o Fluminense conseguiu atacar e pegar alguma vantagem tática, né? Mas por conta do domínio acaba tirando um pouco da velocidade da jogada, vai dar tempo do Gregory conseguir se recuperar aqui, ó. E a finalização sai mais travada, ali, se não me engano, acho que é o Cano, né, que vai tentar ali a finalização, mas ela já sai mais pressionada ali, mais travada, tira bastante o potencial de perigo da jogada. Mas o fato é que o Fluminense encontrou bastante dificuldade de conseguir superar o bloco de marcação do Botafogo. O mais
mais perto do gol que o Fluminense ficou foi nessa cobrança de falta aí, belíssima cobrança de falta do John Arias, olha ele ali, ó. Ele que vai mandar essa bola de perna direita, ó, faz a curva ali, explode no travessão, quase o Fluminense desconta e aí seria 1 a 1 por conta de uma mudança de estratégia do Botafogo. Não que eu condene essa mudança de estratégia, eu entendo que a sequência é extremamente desgastante para todas as equipes, então natural que a gente vai ver times com bastante intensidade no primeiro tempo, mas que a conta vai chegar no segundo. Então acredito eu que esse 1 a 0, né, mais perigoso, seja mais por conta das chances desperdiçadas, assim como o Botafogo desperdiçou duas grandes chances lá no jogo contra o Estudiantes, e aí o resultado acaba sempre frustrando bastante o torcedor, gerando uma reação extremamente negativa, aquela pressão, né? Nessa partida aqui, imagina se o Arias faz esse belo gol de falta, aí estaria 1 a 1 e o Fluminense com mais volume de jogo ali no campo de ataque, um momento extremamente delicado. Mas na minha visão, baixar as linhas em algum momento é necessário, jogar a cada 3 dias não é fácil, pode pegar a coletiva de todos os treinadores aí das últimas rodadas, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, todos eles vão falar em algum momento da coletiva sobre esse grande desgaste que os times estão tendo. E aí uma posse de bola do Fluminense no campo de ataque, o time vai acabar cometendo mais um erro e a bola acaba sobrando para um jogador que tava numa noite iluminada, né? Savarino, ó, e ele que vai puxar aqui o contra-ataque que vai selar a vitória do Botafogo, vai carregando ali para a perna direita, bate cruzado e mata o Fabião. 49 do segundo tempo, Botafogo 2, Fluminense 0. Mas vamos continuar de olho aí pra ver como vai ser a evolução do trabalho do Renato Gaúcho à frente do Fluminense, vários pontos aí pra comissão técnica trabalhar melhor, e também o modelo de jogo do Botafogo, que na minha visão já tá ficando um pouco mais maduro, né? O tempo de trabalho já é um pouco maior se a gente comparar com o do Fluminense, e isso ficou claro nessa partida em várias interações táticas diferentes, tanto do Fluminense com a posse de bola, quanto do Botafogo com a posse de bola. Espero que você tenha gostado dessa análise, vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.